Estava colocando um quadro aqui, compartilhei um quadro com vocês, que é um quadro da nossa extinção dos contratos, algo que a gente já trabalhou ontem, algo que a gente vai trabalhar hoje, vamos ver se a gente consegue finalizar hoje, tá? Como eu falei para vocês, aqui está esse quadro, né? Dentro desse quadro, a gente já passou pela extinção normal do contrato, ou seja, quando existe aquele cumprimento da obrigação e que as partes acabam cumprindo com o dever que foi estabelecido, foi entabuado entre ambas as partes. A segunda, a extinção por fatos anteriores à celebração. Falei, por exemplo, da invalidade contratual, quando existe alguma questão de vício na vontade, ou seja, estaremos diante do plano da validade, artigo 166, 167, 171 do nosso Código Civil, cláusula de arrependimento e cláusula resolutiva expressa, que são manifestações de ambas as partes na previsão contratual de algo que, por exemplo, qualquer uma das partes pode denunciar no meio do contrato esse arrependimento. Tá? E a cláusula resolutiva expressa, eu falei para vocês que o exemplo mais comum de todas é a nossa cláusula, agora fugiu o nome, é a nossa cláusula de pacto comissório, né? Pacto comissório contratual, que não se confunde com o real. Pacto comissório contratual, tá? Então, nós estamos aqui, eu falei um pouquinho ontem sobre a extinção por fatos posteriores, né? Fatos supervenientes à celebração, diferenciei a resolução e a resilição, e hoje a gente vai começar a trabalhar de forma específica a resolução e a resilição dentro dessas 4 outras possibilidades, né? A resolução, que é a inexecução voluntária, a inexecução involuntária, a resolução por uma onerosidade excessiva, a cláusula resolutiva tácita e na resilição, que é aquele exercício de um direito potestativo, a resilição bilateral, a resilição unilateral e, por fim, a extinção por morte de um dos contratantes, tá? Então, a gente vai começar a partir da inexecução voluntária, mas antes eu preciso falar brevemente sobre a resolução, que foi algo que a gente já começou a introduzir na aula de ontem, tá? Como eu falei para vocês ontem, a nossa resolução, que não vai se confundir com aquela ideia de que a rescisão, né, essa resolução seria sinônimo de uma invalidade desse contrato, porque não pode ser visto como um sinônimo de invalidade, porque a invalidade, como eu falei para vocês na aula de ontem, está lá no plano da validade, tá? Invalidade, validade. E aqui nós estamos diante do plano da eficácia desse contrato, ou seja, dos efeitos que esse contrato produz para as partes, para os terceiros, tá? A ideia da resolução nada mais é do que um descumprimento ou um inadimplemento contratual. E essa resolução pode aparecer para nós em 4 hipóteses, tá? Como eu mostrei ali no quadro para vocês, e a gente vai começar com a primeira hipótese, que é a inexecução voluntária, tá? Na verdade, quando nós estaremos diante da inexecução voluntária, deixa eu só pegar aqui as anotações, a resolução por uma inexecução voluntária, ela está, melhor dizendo, voluntária, tá? Ela está diretamente relacionada com uma impossibilidade da prestação, de você cumprir essa prestação por culpa ou por dolo do devedor, né? Então, diante disso, a gente pode ali, diante de uma situação de dar, de uma situação de fazer ou de não fazer, estarmos diante de uma prestação em que é impossível se cumprir por culpa ou por dolo do devedor. Lembre-se sempre no direito obrigacional e do direito contratual, 2 polos, o credor e o devedor. Se a gente tem uma possibilidade de se fazer a execução desse contrato de forma voluntária por culpa ou por dolo do devedor, nós estaremos diante da nossa inexecução voluntária, tá? E a nossa inexecução voluntária, ela se apresenta para nós no nosso Código Civil, nosso Código Material, no artigo 389 e o artigo 390, né? Que vai falar para nós que essa inexecução culposa vai obrigar, vai sujeitar a essa parte inadimplente, a esse devedor, ressarcir ali pelas perdas e danos sofridos por esse credor, né? Aí eu falei, até comentei, eu acho que brevemente isso com vocês ontem, mas, por exemplo,
danos emergentes, ou seja, aquele prejuízo imediato que a pessoa já teve, lucros cessantes, que é aquele prejuízo imediato, que é aquele prejuízo que a pessoa deixa de ter em decorrência desse evento danoso perpetuado por esse inadimplente, danos morais, eventuais danos estéticos, eventuais outros danos imateriais, enfim, de acordo com tudo aquilo que pode ser interpretado à luz do artigo 402 até o artigo 404 do nosso Código Civil, tá? Então, diante disso, diante desses artigos 389, 390, que a gente passou ontem, eu falei para vocês também do artigo 475, né? Que quando aquela parte, na ideia da evicção, que essa parte inadimplente, né? Que se sentir lesada, que estiver lesada pelo inadimplemento, essa parte pode sim pedir a resolução do contrato, tá? Mas, se ela não preferir a resolução desse contrato, essa parte, né, ela pode exigir, sim, da outra parte o cumprimento desse contrato de forma forçada, cabendo ali, em qualquer uma das hipóteses, a indenização por perdas e danos, tá? Então, geralmente na obrigação de dar, na obrigação de fazer isso é bem complicado, mas na obrigação de dar, a gente pode, sim, obrigar que essa pessoa cumpra com esse contrato, tá? E ainda pleitear perdas e danos. E a respeito das perdas e danos, nós temos, na verdade, que essa pessoa, dentro de um enunciado do CJF, que é o enunciado 31, vai falar para nós que, diante disso, vai depender da imputação da causa que deu essa possível resolução desse contrato, tá? O que eu estou querendo dizer aqui com vocês? Que esse enunciado, que é o enunciado 31 do Conselho da Justiça Federal e do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, fala para nós que a resolução em perdas e danos depende da prova da culpa do devedor. Ou seja, né, diante de uma responsabilidade contratual, nós estaremos diante, vocês vão estudar isso no semestre que vem, mas responsabilidade contratual, via de regra em relações civis, nós estaremos diante de uma responsabilidade subjetiva. Na responsabilidade subjetiva, é necessário provar a culpa dessa pessoa que agiu de forma a gerar um dano para outrem, né? Então, a gente tem uma responsabilidade subjetiva, então é necessária a prova da culpa dessa pessoa, né? Então, a gente tem que provar a culpa para se pleitear perdas e danos nesse caso de inexecução voluntária, beleza? A gente pode entender isso um pouquinho melhor no semestre que vem. E ainda nisso, nesse artigo 475 do Código Civil, a gente tem uma aprovação do enunciado 361 do CJF, que foi aprovado na 4ª Jornada de Direito Civil, que vai falar para nós que o adimplemento substancial decorre dos princípios gerais contratuais, de modo a fazer preponderar a função social do contrato e o princípio da boa-fé objetiva, balizando a aplicação do artigo 475. Né? O que nós temos diante disso? Nós estamos aqui diante de um adimplemento substancial, desse adimplemento que é possível, né? Ou seja, pela teoria do adimplemento substancial, a gente tem algumas hipóteses em que o contrato, em que tiver tido esse contrato, imaginemos, vocês contrataram comigo a compra de uma casa. E dentro dessa compra de uma casa, a gente colocou lá 60 parcelas. E vocês pagaram 58 parcelas. Isso é muito comum, enfim, não vou dar exemplo, mas é muito comum em financiamentos, enfim. Então, imaginemos lá que vocês pagaram quase todas as parcelas, mas não pagaram todas as parcelas. Quando ocorre isso, a gente tem o que se chama de adimplemento substancial. Na verdade, é uma teoria que foi importada, né, do direito americano, do direito anglo-saxão, melhor dizendo, que é a substantial performance, tá? Ou seja, essa performance substancial dessa conduta balizada pela boa-fé objetiva e balizada pela nossa ideia de função social do contrato, né? Imaginemos que seria um descumprimento da função social do contrato quando determinada pessoa cumpre quase todo o contrato, amparada pela boa-fé, obviamente, se ela tiver de má-fé, se afasta a teoria do adimplemento substancial, mas numa eventual hipótese ali em que ela deixa de pagar algumas parcelas, enfim, aí a gente estará diante desse adimplemento substancial, tá? Se a gente estiver diante desse adimplemento substancial, nesse exemplo que eu falei para vocês, desse contrato que vocês pactuaram comigo, e vocês cumpriram quase
na integralidade, esse contrato não vai caber à sua extinção, caso vocês não paguem, tá? Mas sim outros efeitos jurídicos, como, por exemplo, eu vou poder cobrar de vocês judicialmente esses valores que estão em aberto, né? Visando sempre a formação, a finalização e o cumprimento dessa parte desse contrato, né? Ou seja, desse contrato como um todo, tá? E além disso, nós temos um outro enunciado, que é o enunciado, aliás, esse mesmo enunciado 361 do Conselho da Justiça Federal de CJF, que fala para nós que para a caracterização do inadimplemento substancial levam-se em conta tanto os aspectos quantitativos quanto os aspectos qualitativos, né? Então, só para ilustrar aqui para vocês um exemplo disso daqui, é que de nada adianta um cumprimento relevante quando existe uma clara prática de um abuso do direito, né? Como naquelas hipóteses, por exemplo, de uma purgação da mora, em que essa purgação da mora é extremamente sucessiva em um curto espaço de tempo. Então, imaginemos aqui que a gente faz um acordo de 6 meses e ali vocês pagam 3, 4 meses, depois vem querer falar que esses 2 meses a gente vai aplicar a teoria do adimplemento substancial. Só que, na verdade, a gente vai afastar essa prática porque não é possível a aplicação desse princípio, obviamente que varia a interpretação do caso concreto, mas quando nós estaremos diante de um caso, de um prazo curto para o cumprimento dessas obrigações de trato sucessivo, né? E eu acho que depois, ali mais para o decorrer do avançar dos nossos estudos, a gente vai trabalhar um pouquinho melhor a ideia da teoria do adimplemento substancial, tá? A segunda possibilidade dessa extinção do contrato por fatos posteriores ao próprio contrato, né, é a inexecução involuntária. Nós, no primeiro caso, estávamos na inexecução voluntária, ou seja, quando houver a culpa ou o dolo desse devedor, e aqui nós estaremos diante da inexecução voluntária, tá? E o nosso descumprimento contratual poderá, obviamente, ocorrer por fato alheio, totalmente away das vontades dos contratantes, né? E essa situação vai caracterizar o que a gente chama da resolução pela inexecução involuntária. Ou seja, naquelas hipóteses que ocorrer ali a impossibilidade do cumprimento desse contrato, dessa obrigação, em decorrência de um caso fortuito, né? Ou seja, um evento totalmente imprevisível, no exemplo do fortuito, né? Ou de força maior, que é um evento previsível, mas inevitável, tá? A gente geralmente acaba utilizando aquela ideia que pode ser errônea, mas de fatos da natureza na força maior. Desvinculem essa ideia. Trabalhem essa ideia desde já, tá? Quando a gente estivermos diante de um caso fortuito, é um evento totalmente imprevisível. Um caso de força maior é um evento que é sim previsível, mas é um evento inevitável, tá? E como consequência desses eventos, numa figura contratual, uma das partes desse contrato não vai poder, no caso a parte credora, né, diferente da inexecução voluntária, pleitear perdas e danos, tá? Por quê? Porque não houve culpa dessa pessoa. Você não vai conseguir comprovar essa culpa, porque foi algo que está excluído pelo caso fortuito ou pela força maior, que é, assim, uma das possibilidades de você afastar o elemento culpa na nossa responsabilidade civil. Então, como a gente não consegue provar a culpa dessa pessoa em decorrência do fortuito ou da força maior, nós estaremos diante, portanto, de uma impossibilidade de se pleitear perdas e danos por parte desse credor, dessa pessoa ali que teve essa obrigação e essa obrigação não foi cumprida, tá? Mas, obviamente, que essa pessoa pode receber, aliás, ela deve receber tudo aquilo que foi pago e a gente vai retomar ali aquela situação primitiva do pacto firmado, dentro daquela ideia de status quo, né? Ou seja, a gente vai tentar voltar ao que era antes, né? E a gente vai resolver sem perdas e danos. Isso é, para nós, a resolução sem perdas e danos, tá? Por fim, a gente tem que destacar que existem algumas hipóteses em que essa parte contratual responde por caso fortuito ou por força maior. Então, aqui nós estamos diante das exceções, e são 3, basicamente, tá? A primeira exceção
é se caso esse devedor já estiver em mora, né? Ou seja, se esse devedor já estiver devendo, já estiver inadimplente, a gente afasta a questão da força maior ou do fortuito, tá? A não ser que esse devedor prove a ausência de culpa, né? Ou que a perda desse objeto da obrigação ocorria não havendo qualquer, por exemplo, perspectiva de algum atraso, algo nesse sentido, tá? Mas se o devedor já estiver em mora, ele vai ter que provar ali a ausência de culpa dele ou que a perda dessa coisa que foi o objeto da obrigação do contrato ocorria ali mesmo, caso não houvesse algum atraso, algo nesse sentido, beleza? Isso é uma regra que está lá no artigo 399 do nosso Código Civil. A segunda possibilidade é que, caso exista uma previsão no contrato para responsabilização por esses eventos, por meio do que a gente chama de cláusula de assunção convencional, tá? E essa cláusula, ou seja, vamos imaginar em que eu estou estipulando aqui um contrato com determinada pessoa, mas em decorrência da pandemia, que pode ser visto, a gente tem uma discussão se é fortuito ou se é força maior, eu, sinceramente, acabo enxergando como uma força maior, mas, na verdade, diante dessa situação, aliás, como fortuito, né? Mas, diante dessa situação, eu faço essa contratação, só que diante dessa contratação eu coloco lá, eu pactuo uma cláusula de uma assunção convencional. Essa cláusula de assunção convencional afasta essa possibilidade de se afastar a culpa desse devedor por fortuito ou por força maior, tá? Só que, obviamente, que essa cláusula de assunção convencional, ela é totalmente questionada, principalmente a validade dela, quando a gente estiver diante de contrato de adesão ou contrato de consumo. Tá? Aqui são contratações civis e paridade de escolha, paridade de armas, pelo menos no plano do direito. Tá? Então, essa é a segunda hipótese. E a nossa terceira hipótese é nos casos especificados dentro da própria legislação, né? Como, por exemplo, no artigo 583 do Código Civil, que existe ali uma previsão específica para o contrato de comodato, né? O que diz o artigo 583 do Código Civil? Deixa eu ver aqui. Então, nós estamos diante de uma possibilidade de se afastar a força maior e o fortuito no comodato. Ó, artigo 583. Se, correndo o risco o objeto do comodato, juntamente com outros do comodatário, antepuser este a salvação dos seus abandonados, abandonado do comodante, responderá pelo dano ocorrido, ainda que se possa atribuir a caso fortuito ou força maior, tá? O nosso comodato, a gente vai estudar ainda, ele tá dentro da figura do empréstimo, dos contratos de empréstimo. O comodato nada mais é do que um empréstimo gratuito de coisas não fungíveis, ou seja, são coisas que podem ser substituídas, basicamente, tá? E se, correndo o risco do objeto desse comodato, dessa coisa, juntamente com outras coisas desse comodatário, antepuser a salvação desses seus abandonados, né, do comandante, esse comandante ele responderá por eventuais danos ocorridos, ainda que se possa atribuir fortuito ou força maior, tá? Então, nós estamos diante de um caso em que a própria legislação vai afastar essa possibilidade de se alegar um fortuito e uma força maior lá nos contratos de comodato, tá? Fiquem tranquilos que a gente vai entender isso quando a gente estiver estudando contrato de empréstimo. Foi só um exemplo que eu quis trazer para vocês, específico do contrato de comodato, mas o que eu preciso que vocês entendam é que existe sim essa possibilidade da inexecução involuntária por força maior e por fortuito, que não vai ter perdas e danos, mas que pode ter perdas e danos em três possibilidades. A primeira possibilidade é que se esse devedor já estiver embora. A segunda possibilidade é na ideia de uma previsão dentro do contrato da cláusula de assunção convencional. E a terceira possibilidade é que se estiver uma expressa determinação na legislação. Tá? São essas três hipóteses e que, mesmo existindo a inexecução involuntária, pode gerar, sim, perdas e danos. Tá?
A nossa terceira hipótese, que é a hipótese que talvez a gente mais tenha na prática e mais tenha jurisprudência, discussões, etc., é a nossa extinção, nossa resolução por onerosidade excessiva. Tá? Para a gente entender onerosidade excessiva, a gente tem que abrir o artigo 478 do Código Civil. O que fala para nós? Da resolução por onerosidade excessiva. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, e em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Nós já estudamos esse artigo 478, tá? Eu sei disso, mas a gente tem que voltar para a gente entender essa finalidade específica, que é a extinção do contrato por fatos supervenientes, né? Por fatos posteriores à celebração. Pois bem, nós estamos diante, portanto, de uma possibilidade de uma resolução desse negócio, desse contrato, em decorrência de um evento, tá? Esse evento é um evento extraordinário e um evento imprevisível que, como a gente já estudou também, vai dificultar extremamente o adimplemento desse contrato, tá? Ou seja, nós vamos gerar ali a extinção desse contrato de execução diferida ou continuada, aquela execução de trato sucessivo, inúmeras parcelas, esse tipo de questão, tá? Na verdade, diante desse artigo 478 do nosso Código Civil, nós estaremos presente da utilização da resolução contratual por fato superveniente, tá? Como eu falei para vocês, caiu na prova, fato superveniente, no caso do direito civil, e a teoria da onerosidade excessiva deixa lá para o CDC, tá? Por que fato superveniente? Porque nós precisaremos de um evento que exista uma imprevisibilidade e uma extraordinariedade que são somadas a uma onerosidade excessiva. Então, não é somente a onerosidade excessiva per si, mas também a necessidade de fatos que são imprevisíveis e extraordinários, tá? A teoria da onerosidade excessiva somente aplicada lá no Código de Defesa do Consumidor, então existe um erro de nomenclatura no nosso Código Civil, o que não é nenhuma novidade, tá? Lembre-se sempre que os efeitos da sentença que determinar a resolução desse contrato pela onerosidade excessiva, ou por fato superveniente, nos termos melhores da nomenclatura correta, vai sim retroagir a data da citação do processo em que se pleiteia, que se requer a extinção. Então, nós estaremos diante dos efeitos ex tunc, tá? Ex nunc, N não retroage, ex tunc retroage, né? Então, efeitos ex tunc. Então, os efeitos dessa decisão em que enxerga a onerosidade excessiva retroagirão à data da citação do processo em que se pleiteia essa resolução, beleza? Vale relembrar, né, que dentro desse artigo 478 do nosso Código Civil, que essa exigência literal de um fato imprevisível e extraordinário praticamente gera uma impossibilidade prática gigantesca no nosso cotidiano, né? Então, na verdade, a gente tem uma inaplicabilidade muito grande desse instituto em decorrência desse fato imprevisível e extraordinário. É muito difícil a gente ter um fato imprevisível e um fato extraordinário, tá? O que vai, na verdade, tornar praticamente impossível a sua incidência. E aqui, lembre-se sempre que a gente tem novos artigos introduzidos pela Lei 13.874 de 2019, que é a nossa Lei da Liberdade Econômica, principalmente o artigo 421, parágrafo único, o artigo 421-A, inciso 3º, tá? Mas eu tenho que ressaltar para vocês que a gente tem que concordar com uma previsão expressa dentro do 478, que a extinção do contrato é uma medida extrema, uma medida muito radical, tá? A gente vai sempre preservar a figura do contrato em que a resolução é a última medida, é a última ratio, tá? Somente é possível essa resolução desse contrato em caso de uma situação que seja totalmente impossível de se cumprir, totalmente insustentável para uma dessas partes, né? E, obviamente, que essa insustentabilidade desse cumprimento vai decorrer desse evento que é totalmente imprevisível e extraordinário, tá? Tendo em vista
essa necessidade dessa valorização desse cumprimento do contrato muito pela força obrigatória dos contratos, né? Então, a gente precisa preservar esses contratos pela segurança jurídica, porque imaginemos, qualquer fato, se fosse superveniente, extraordinário, imprevisível, a gente adotasse essa teoria, a gente praticamente aniquilaria todas as questões contratuais aqui no nosso ordenamento jurídico, tá? Principalmente diante da nossa função social, dessa preservação, dessa conservação, desse contrato que a gente estabelece. Essa última possibilidade, que é a possibilidade de se resolver esse contrato por onerosidade excessiva, mas é uma possibilidade extremamente radical, como eu falei para vocês, tá? Pois bem, a gente precisa se aprofundar um pouco mais acerca desse instituto do artigo 478, e a gente, para se aprofundar nisso, nós precisamos visitar 4 enunciados doutrinários, tá? Enunciados doutrinários, que são as resoluções, né? Esses enunciados do CJF com o STJ, que servem de guia para a nossa jurisprudência, tá? O primeiro deles é o artigo, melhor dizendo, o enunciado 175 do CJF, que ele fala para nós, ó, a menção à imprevisibilidade e à extraordinariedade inseridas no artigo 478 do Código Civil deve ser interpretada não somente em relação ao fato que gere o desequilíbrio, mas também em relação às consequências que ele produz. A gente já visitou também esse enunciado 175 do Conselho da Justiça Federal e do Superior Tribunal de Justiça, tá? Na verdade, o que esse enunciado diz para nós é que cabe, dentro do caso concreto, a análise da imprevisibilidade, mas a análise da imprevisibilidade não pelo fato da imprevisibilidade, mas sim pelas consequências que essa imprevisibilidade trouxe no plano fático, ou seja, os resultados para o contratante e não somente para o mercado, não somente pelo fato por si, mas sim pelas consequências e pelos resultados que esse fato trouxe para as partes, né? Ou seja, a gente vai trazer aspectos subjetivos relacionados a essas partes contratantes, tá? Aplicando essa ideia que está diante do enunciado 175, nós temos um julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo, que veio lá de 2010, que fala o seguinte, ó, energia elétrica, empresa exploradora de jogos de bingo, olha que interessante. Celebração com concessionária de energia elétrica de contrato com previsão de consumo obrigatório de 80 kW mensais. Atividade da autora encerrada em virtude de liminar em ação civil pública. Ajuizamento da ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais cumuladas com repetição de indébito. Procedência, admissibilidade, onerosidade excessiva por fato imprevisível, incidência do disposto nos artigos 178 e 480 do Código Civil, apelação não provida. Então, aqui nós temos a possibilidade de aplicação, não somente pelo fato imprevisível, mas também pelas consequências deste fato. Além disso, a gente tem um enunciado subsequente, que é o enunciado 176 do CJF, que fala o seguinte, ó, que vai, na verdade, facilitar e permitir essa possibilidade da aplicação do artigo 478 do Código Civil. Enunciado 176 do CJF. Em atenção ao princípio da conservação dos negócios jurídicos, o artigo 478 do Código Civil de 2002 deverá conduzir, sempre que possível, à revisão judicial dos contratos e não à resolução contratual. Bem, aqui está aquilo que eu já disse para vocês. A gente tem que preservar o máximo que a gente conseguir esse contrato. Somente se for extremamente insustentável para a parte, aí sim a gente vai resolver esse contrato e vai extinguir esse contrato. Senão, a gente vai revisar esse contrato. Beleza? Além disso, a gente tem um outro enunciado interessante, que é o enunciado 366 do CJF, que fala o seguinte: o fato extraordinário e imprevisível causador de onerosidade excessiva é aquele que não está coberto objetivamente pelos riscos próprios da contratação, tá? Isso, melhor do que eu explicando, a gente vai entender através da aplicação do Superior Tribunal de Justiça, que afasta a resolução ou a revisão dos contratos de safra, tá? Diante, por exemplo, de eventos como chuvas, como pragas, oscilações no preço, enfim, a gente tem essa interpretação do STJ que vai afastar a possibilidade de se alegar
essas questões de fatos extraordinários e supervenientes na safra, tá? Então, a gente vai sustentar ainda que o contrato, dentro das possibilidades de contratos de safra, em que o povo já está vendendo a soja de 2021, nós estaremos diante de contratos aleatórios, tá? Então, como a gente está diante de contratos aleatórios, nós estaremos, não vai caber, melhor dizendo, a discussão quanto ao risco assumido dentro desse contrato, tá? A gente tem um julgado interessante do Superior Tribunal de Justiça que gera o informativo 492, e é um julgado de 2012, tá? Deixa eu pegar aqui para vocês rapidinho. O que fala esse julgado? Ó, onerosidade excessiva. Contrato de safra futura de soja. Ferrugem asiática. Reiterando seu entendimento, a turma decidiu que, nos contratos de compra e venda futura de soja, as variações de preço por si só não motivam a resolução contratual com base na teoria da imprevisão. Ocorre que, para a aplicação dessa teoria, é imprescindível que as circunstâncias que envolveram a formação do contrato de execução diferida não sejam as mesmas no momento da execução da obrigação, tornando o contrato extremamente oneroso para uma das partes em benefício de outra. E ainda, que as alterações que ensejaram o referido prejuízo resultem de um fato extraordinário e impossível de ser previsto pelas partes. No caso, o agricultor argumenta ter havido uma exagerada elevação no preço da soja, justificada pela baixa produtividade da safra americana e da brasileira, motivada, entre outros fatores, pela ferrugem asiática e pela alta do dólar. Porém, as oscilações no preço da soja são previsíveis no momento da assinatura do contrato, visto que se trata de produto de produção comercializado na Bolsa de Valores e sujeito às demandas de compra e venda internacional. A ferrugem asiática também é previsível, pois é uma doença que atinge as lavouras do Brasil desde 2001 e, conforme os estudos da Embrapa, não há previsão de sua erradicação, mas é possível seu controle pelo agricultor. Sendo assim, os imprevistos alegados são inerentes ao negócio firmado, bem como o risco assumido pelo agricultor, que também é beneficiado nesses contratos, pois fica resguardado da queda do preço e fica garantido com um lucro razoável. Então, diante dessa interpretação, desse caso do STJ, a gente consegue enxergar esses institutos que a gente está passando aqui dentro da nossa aula de hoje, tá? Além disso, a gente vai entender, interpretando esse julgado, que é muito difícil a aplicação à incidência do artigo 478 do nosso Código Civil, diferentemente da aplicação da teoria da onerosidade excessiva do nosso CDC, aqui na nossa prática civilista, tá? Porque é praticamente impossível o preenchimento de todos os requisitos que o nosso código estabelece no artigo 478, ou seja, a imprevisibilidade, a extraordinariedade, a onerosidade excessiva, de que esse fato que ocorreu tem que ser um fato superveniente, que não pode ser previsto no momento da contratação, que é algo que não é objeto do contrato, que está longe dos riscos desse contrato, enfim. E aqui, na verdade, a gente entende que é totalmente desnecessária essa ideia dos artigos 421A, 421, parágrafo único, que foram introduzidos pela Lei da Liberdade Econômica, porque, na verdade, a teoria dessa revisão contratual por fato superveniente, ou a resolução do contrato por essa onerosidade excessiva, na verdade, é extremamente difícil de se aplicar na prática. Então, vem lá uma lei bonitona, fala, a gente vai vedar esse tipo de questão, é só, de fato, a última ideia, porque, na verdade, isso na prática já é assim, tá? Então, por mais que exista uma força hermenêutica nessa lei da liberdade econômica, aqui no plano da prática, na verdade, a gente não tem uma aplicação muito interessante, tá? E, além disso, a gente tem um outro enunciado do CJF, que é o enunciado 365, que vai trazer para nós a ideia de uma dispensa, né, da prova da extrema vantagem para a incidência do artigo 478 do Código Civil. O que fala esse enunciado 365? A extrema vantagem do artigo 478 deve ser interpretada como elemento acidental da alteração de circunstâncias que comporta a incidência da resolução
ou revisão do negócio por onerosidade excessiva, independentemente de sua demonstração plena. Então, aqui, na verdade, a gente tem uma corda, né? Vamos imaginar uma corda, em que se estourar por uma parte, a outra parte vai acabar ganhando. Vai existir ali um lucro. E esse lucro, na verdade, é uma extrema vantagem que é prevista no artigo 478 do Código Civil, e essa vantagem ela tem que ser interpretada como um elemento acidental que alterou ali as circunstâncias desse contrato, tá? A nossa ação de resolução contratual fundada nesse artigo 478 do Código Civil é possível dentro de um caminho também da revisão, tá? Além, então, da possibilidade de se extinguir esse contrato, a gente tem a possibilidade de revisitar esse contrato, de revisar esse contrato. E essas possibilidades surgem nos dois artigos seguintes a esse artigo 478, que são, na verdade, os nossos artigos 479 e o nosso artigo 480 do Código Civil. O que diz o 479 e o 480? 479. A resolução poderá ser evitada oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as condições do contrato. Então, aqui nós estaremos diante de uma revisão desse contrato na regra do 478 e na regra do 480 fala que se no contrato as obrigações couberem apenas uma das partes, poderá ela pleitear que a sua prestação seja reduzida ou alterado o modo de executá-la a fim de evitar essa onerosidade excessiva. Então, aqui nós estamos diante de questões interessantes, tá? Que são, na verdade, esse artigo 479 e o artigo 480 do nosso Código Civil. Então, pelo primeiro dispositivo, pelo 479, o réu pode sim oferecer uma modificação para que, de forma igualitária, né, esse contrato seja reajustado. Mas, quanto ao oferecimento dessa revisão pelo réu, o Daniel Amorim Assunção Neves, né, professor da USP, professor de Direito Processual, ele vai entender que esse dispositivo específico do nosso Código Civil cria uma nova forma de um pedido contraposto, né? E a gente acaba entendendo que sim, que é possível isso, porque se existir uma ação de resolução por uma onerosidade excessiva, pode vir o réu e, dentro da sua contestação, fazer ali um pedido contraposto para que não exista a extinção dessa obrigação, na verdade, a resolução dessa obrigação, mas sim a revisão dela, tá? Além disso, a gente tem um outro enunciado, que é o enunciado 367 do CJF, que fala para nós que, em observância ao princípio da conservação do contrato, nas ações que tenham por objeto a resolução do pacto por excessiva onerosidade, pode o juiz modificá-lo equitativamente, desde que ouvida a parte autora, respeitada a sua vontade e observada o contraditório. Então, cabe aqui um poder fundamental ao juiz, à juíza, no caso concreto, em manter esse contrato e fazer a revisão, desde que ouvida, obviamente, desde que ofertado, possibilitado, observado o contraditório. Então, a gente fecha o artigo 479 e avança para o 480. O 480, na verdade, é se no contrato as obrigações couberem apenas uma das partes, essa parte pode reduzir equitativamente ali em um modo que possa executar esse contrato para evitar o desequilíbrio contratual, tá? Nesse caso específico do 480, o magistrado, a magistrada, ela tem que intervir ali revendo ou não esse contrato, tá? Então, na verdade, parece que a iniciativa trazida nesse artigo 480 do Código Civil é do próprio autor dessa ação que vai ser pleiteado essa resolução do contrato, tá? Então, primeiro, esse autor dessa ação ele vai requerer a resolução do contrato. E no curso dessa ação, ele vai formular um pedido subsidiário de revisão que pode ser acatado, sim, pelo juiz e pela juíza dentro do caso concreto. Então, o 480 serve como um pedido, através do princípio da eventualidade, para que seja um pedido ali subsidiário. Ou seja, caso o juiz não acolha o primeiro pedido, ele pode acolher esse segundo pedido. Então, se ele não acolher a resolução do contrato, ele pode acolher a revisão desse contrato, tá? Vale lembrar que os contratos que estão previstos ali dentro desse artigo 480 do Código Civil não são aqueles que envolvem negócios unilaterais, tá? Esses negócios unilaterais, eles não podem ser revistos em regra, beleza? Então, esse comando legal do artigo 480
vai se referir, obviamente, a um contrato, pelo menos bilateral, e que uma parte já cumpriu essa obrigação e vai restar essa outra parte o dever de cumprir essa outra obrigação jurídico, né, obrigacional, essa questão que foi esse dever que ela se obrigou a cumprir, tá? Um exemplo tradicional disso é no caso né, dos contratos de financiamento para aquisição de um determinado bem ou de um mútuo oneroso, né? Então, quanto ao mútuo oneroso, a gente tem que ressaltar que, na verdade, apesar do mútuo, a gente vai estudar mútuo também, ser um contrato unilateral, ele vai apresentar uma onerosidade. Então, tanto nos contratos de financiamento, quanto nos contratos aqui de mútuo, é possível, sim, aplicação do artigo 480 do Código Civil. Mas, de qualquer forma, a gente tem que ressaltar que a doutrina ampla, doutrina majoritária, considera totalmente possível, totalmente viável a revisão dos contratos unilaterais puros, tá? Com base no artigo 480 do Código Civil. Então, na doutrina, a gente tem como uma doutrina majoritária a possibilidade da revisão dos contratos, mesmo em contratos unilaterais, tá? Então, só para ilustrar alguns autores, Gustavo Tepedino, Heloísa Helena Barbosa, Maria Celina Bodan de Moraes, enfim, Flávio Tartucci, são autores que entendem a possibilidade desses contratos, mesmos esses atos né, unilaterais, contratos unilaterais puros, né, doação, mútuo, comodato, depósito, eles podem sim ser revistos dentro desse artigo 480 do Código Civil. E por fim, para a gente tentar, a gente não vai conseguir finalizar a nossa aula dentro da ideia de extinção aqui por fatos posteriores ao contrato, mas é a cláusula resolutiva tácita. Vou introduzir a cláusula resolutiva tácita e a gente trabalha aqui com vocês, a partir da aula que vem, dessa cláusula resolutiva tácita, tá? A nossa cláusula resolutiva tácita, na verdade, vai decorrer da lei, né? E como ela decorre da lei, ela vai gerar a resolução do contrato e decorrência de um evento futuro incerto, geralmente relacionado ali a um inadimplemento, a uma condição, tá? Como essa cláusula vai decorrer da própria lei, ela vai necessitar obrigatoriamente de uma provocação do Poder Judiciário, de uma ação judicial para gerar os efeitos jurídicos. Ou seja, a gente está lá na lei a possibilidade da resolução tácita. Mas, para que exista a prevalência dessa resolução tácita, por óbvio, a gente vai ter que provocar o Poder Judiciário para que se aplique os efeitos jurídicos dessa resolução. E isso é a regra do 474 do Código Civil. Deixa eu abrir aqui para vocês. A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito e a tácita depende de interpelação judicial. Eu falei para vocês de cláusula resolutiva expressa na aula de ontem e agora a gente está falando de cláusula resolutiva tácita. E essa cláusula resolutiva tácita, ela depende da provocação do Poder Judiciário, tá? E essa cláusula, exatamente porque lá na nossa cláusula resolutiva expressa, em que se preserva a autonomia privada, aqui a gente não tem a figura da autonomia privada, mas sim da lei. E sendo uma causa que vem da lei, essa cláusula de resolutiva tácita, ela vai gerar a extinção por fato superveniente à celebração desse contrato, e esse fato superveniente à celebração de contrato é que vai diferenciar muito do que é da cláusula resolutiva expressa. Porque a cláusula de resolutiva expressa, ela está anterior, né? É uma extinção anterior, né? Esse contrato foi algo que foi convencionado entre as partes, a execução desse contrato. Já na cláusula resolutiva tácita, não. Na verdade, o contrato está sendo executado, mas existe uma previsão dentro da legislação em que se pode exercer essa cláusula resolutiva tácita e a gente vai entender quais são os casos, né? Então, pode daí esse devedor alegar essa cláusula resolutiva tácita por fato superveniente. Então, é o momento em que se faz. Quando a gente estiver diante da convenção, a gente vai estar no acordo entre as partes, algo que foi convencionado. Então, cláusula resolutiva convencional é anterior aqui à execução desse contrato. A cláusula resolutiva tácita é posterior à formulação desse contrato, ou seja, na execução desse contrato. Só para eu dar aqui um exemplo para vocês, o caso
muito clássico para nós de condição resolutiva tácita é aquela execução, a nossa exceção de contrato não cumprido, né? Aquela exception non adimplente contractus, né? A gente tem uma previsão dentro do artigo 476 do Código Civil, só passar aqui para vocês rapidinho, que fala que nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprir da sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro, né? Então, se existir uma possibilidade, um caso de execução não cumprida, você pode sim fazer uma exceção de um contrato não cumprido e a própria legislação fala para que esse contrato seja resolvido, ou seja, que exista a extinção desse contrato, tá? É aquela modalidade dentro dos conceitos parcelários da boa-fé objetiva que a gente trabalhou bastante na P1, que é a exceptio doli, né? Que possui um vínculo direto com a boa-fé objetiva e que é um instrumento de defesa, né? Ou seja, uma parte, ela somente vai poder exigir que a outra cumpra com a sua obrigação se essa parte ela cumprir primeiro com a sua própria obrigação, né? E caso não exista, melhor dizendo, esse cumprimento, a gente vai ter um efeito resolutivo, em que, havendo descumprimento bilateral, ou seja, de ambas as partes, esse contrato vai reputar-se extinto, tá? Então, a gente começou, deu só um gostinho do que é a cláusula resolutiva expressa. A gente finaliza a nossa aula de hoje. Eu gostaria de agradecer imensamente